Olá, eu sou a Camila, da Nutrinews Brasil, a primeira mídia técnica especializada em nutrição animal multiespécie do país. Nós contamos com conteúdo de acesso gratuito em nossa web, nutrinews.com, e também estamos presentes nas redes sociais, newsletter e no formato de revista impressa e digital. Hoje a nossa conversa será com Pedro Veiga, nosso diretor técnico de ruminantes e também gerente global de bovinos de corte da Cargill, que fará com a gente uma retrospectiva do setor de nutrição animal em 2022 e trará para a gente as perspectivas do setor em 2023. Olá, Pedro, muito obrigada por aceitar o convite da NutriNews e estar com a gente hoje. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Então, vamos começar. A primeira pergunta, então, Pedro, o ano de 2022 ele foi muito desafiador para todos os setores da agropecuária, sobretudo da nutrição animal, que representa a maior parcela de custos dentro de qualquer cultura. Com a pandemia, está acontecendo, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso trouxe muitos prejuízos econômicos, né? Pedro, você pode falar para a gente como isso afetou o setor da nutrição animal em 2022? Bom, como você colocou muito bem, um ano muito desafiador. Na verdade, todos os anos têm sido desafiadores, né? Cada ano com as suas ocorrências, seus desafios. Como você colocou muito bem, tivemos a questão da pandemia, a guerra na Ucrânia, que impactou a logística global de grãos. A gente sabe que a Ucrânia é um grande produtor de trigo, de milho, principalmente ali para a Europa. Então, isso colocou uma pressão muito grande no custo dos grãos, e isso impactou de forma importante a margem dos produtores de proteína animal. Obviamente que produtores de suínos, de aves mais impactados, uma vez que são espécies menos flexíveis em relação ao uso de subprodutos, vamos colocar assim, dietas mais à base de milho, farelo de soja, poucos alimentos substitutos podem ser utilizados. Então a gente viu uma margem muito estreita, em alguns momentos bem negativa. A indústria suinícola sofreu bastante, momentos de margem negativa por suíno abatido. E os ruminantes, né, bovinos de leite, bovinos de corte, conseguindo navegar um pouco melhor, uma vez que são animais que conseguem utilizar subprodutos da agroindústria. Então a gente viu principalmente em algumas regiões do Mato Grosso, por exemplo, o crescimento na oferta do DDG, né, um substituto que foi usado bastante, em região de São Paulo, Minas, muita utilização de farelo de amendoim. Eu diria que muitas dietas sendo formuladas, inclusive, sem farelo de soja, o que no animal ruminante é possível. Então, foi um ano realmente de colocar à prova todos os conhecimentos em nutrição animal. Era o momento realmente de ajustar as dietas no máximo possível, chegar no limite. A gente mesmo, a Cargill, vários clientes que a gente chegou de fato no limite em relação a níveis de nutrientes, substituição por ingredientes não tradicionais que a gente puxou além do que normalmente a gente utiliza para poder realmente desafiar, porque é um ano, está sendo ainda um ano realmente de muito desafio, de margem muito apertada. E como você colocou muito bem, a nutrição ela é um item importante da produção animal, corresponde a grande parte do custo de produção, né, tirando o animal em si. Depois da reposição, vamos colocar assim, no bovino de corte, por exemplo, é a nutrição que mais impacta. E a grande vantagem também de quem produz carne bovina no Brasil foi explorar o máximo que a gente tem de melhor, que é o pasto, né? Então foi um ano da gente realmente orientar os nossos clientes de que produzir pasto em quantidade, qualidade, investir nisso, investir em fertilidade do solo, em treinamento de mão de obra, manejo de pastagem, é sem dúvida nenhuma uma saída, principalmente em momentos de elevação de preços de insumos, como a gente viu agora. O confinador já não tem tanta essa oportunidade, porque o confinamento, os animais estão fechados ali, a gente precisa fornecer dieta, não tem como. Mas para quem tem a oportunidade de fazer uma recria pasto ou mesmo engorda pasto, foi um ano de tirar o máximo proveito do pasto, uma vez que é onde a produção ela é mais competitiva em termos de custo de produção por arroba. Então esse seria mais ou menos o quadro geral aí do que a gente tem passado nesse ano de 2022. Certo. E depois desse período, né, tão conturbado, a gente pode esperar que a cadeia se normalize em 2023? Então, fazer qualquer previsão futura hoje é muito desafiador, né? Diante do cenário aí global, o mundo é extremamente dinâmico, né? O tal do mundo VUCA que a gente fala, extremamente volátil, incerto, enfim. Então, é muito difícil a gente fazer qualquer previsão. A gente vai entrar no ano de 2023 ainda nesse ambiente muito desafiador, principalmente
para quem trabalha com pecuária de corte, que é mais a área que a gente atua aqui, a gente tem visto uma redução gradativa do preço da arroba. Cada semana que passa, a arroba cai mais um pouco. É um quadro realmente que requer cuidados, requer atenção, muita preocupação. Parte disso é em função do aumento da oferta. A gente tem visto, de fato, um aumento no número de animais abatidos comparativamente ao ano passado. Só que entra em jogo, não tem como não falar disso, quando a gente fala de perspectiva, o mercado de exportação, né? Inclusive, semana passada teve o CIAL lá em Paris e vários exportadores estiveram presentes lá. E a retórica é a mesma, o comprador pressionando muito por preço, o mundo entrando num cenário de recessão global, essa é a grande preocupação de todo mundo. China já renegociando contratos, colocando pressão baixista em preço, não só volume, mas também preço. O mercado interno que não decola, vamos ver como que o Brasil vai reagir a partir de segunda-feira, né, depois das eleições, qual que vai ser o quadro que vai se desenhar. Muito investimento represado, parado, em função da incerteza quanto à eleição, mas vai ser um ano também que vai ser desafiador, não tenho dúvida disso. O cenário de oferta de grãos não vai ser dos melhores. A gente tem visto uma redução da área plantada e da produtividade de milho nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de milho, então muita coisa do que acontece está impacta no mercado global. Então, redução de produção, redução de área, essa questão da exportação da Ucrânia, que pareceu que ia melhorar um pouco, voltou a ficar mais cinzento em função das instabilidades lá na Rússia. Então, a gente acredita que também isso vai colocar uma pressão, principalmente no mercado de exportação de milho aqui do Brasil. Então, vai ser um cenário realmente que vai demandar do produtor muito profissionalismo na gestão. Não dá mais para a gente ter gestão amadora. Em alguns negócios, principalmente pecuária, a gente ainda vê muita gestão amadora, muito amadorismo. A gente precisa avançar nesse sentido, buscar uma gestão muito profissional. É o momento de, como eu disse antes, de usar e abusar dos conhecimentos em nutrição para tentar obter melhor margem. Eu estava, inclusive, essa semana um grande produtor de carne e a gente passou praticamente 3 dias discutindo dietas, cenários. E o cenário ele é de fato desafiador, ele requer muito profissionalismo, como eu disse, muita técnica, muita visão de mercado de curto, médio e longo prazo. E a gente tem algumas ferramentas que a gente pode até nos ajudar, né, como o mercado futuro. Em alguns momentos o mercado de baixa, por exemplo, hoje da arroba, nós temos cliente que negociou a arroba a 320, 325 reais no mercado futuro. Então, enquanto a grande maioria está arrancando cabelo aí desesperado, sem saber como é que vai ser, essa turma está tranquila, dormindo todo dia, tranquilo. Por quê? Porque mitigou o mercado, mitigou o risco através de uma ferramenta que está aí para todo mundo usar, né? Então, acredito que 2023, resumindo sua pergunta de novo, vai continuar sendo desafiador, vai requerer muito profissionalismo na gestão, muito olho no mercado e muita técnica para a gente poder, falando aqui da nutrição, utilizar os ingredientes disponíveis da melhor maneira possível para a gente tentar reduzir esse custo que a gente acredita que ainda vai continuar alto no ano que vem. Bom, você disse que é muito difícil prever alguma coisa agora, né? Mas quais desafios a gente pode dizer que aguardam a gente em 2023? Olha, desafio de mercado, esse é o primeiro ponto, né? Como eu disse, o mundo, um cenário de recessão global, de inflação. A Europa está convivendo com a inflação, os Estados Unidos estão convivendo com a inflação, que até então eles não tinham essa experiência. Eu tive na Europa umas semanas atrás, e a conversa é justamente essa, porque nós brasileiros, queiramos ou não, a inflação aconteceu já no passado, então a gente tem um pouco no nosso DNA, na nossa história, conviver com inflação. Europeu não, então quando a inflação estoura lá, eles realmente entram em pânico. Então vai ser um mercado difícil nesse ponto de vista da demanda, o mercado interno também enfraquecido. A gente precisa entender um pouco mais como vai ser o cenário pós-eleição, alguma perspectiva de crescimento econômico do país. A gente sabe que o Brasil é o nosso grande mercado interno, por mais que a gente exporte para vários países ao redor do mundo, o mercado interno ainda é o nosso grande mercado. E o brasileiro perdeu o poder de compra, isso é indiscutível. A gente compara a inflação que a gente viu em vários setores e o salário mínimo, o salário médio não cresceu na mesma proporção. Então, o poder de compra do brasileiro está pressionado, então isso limita um pouco também a questão de mercado.
Disponibilidade de grãos, né, vai ser uma disponibilidade apertada. O Brasil, com esse cenário de dólar forte e demanda aquecida no mercado, nós vamos exportar mais, né? A gente trabalha bastante aqui com essa parte de exportação de grãos, então é um cenário exportador, então reduz a oferta no mercado interno, o preço sobe. Então a gente vai ter que lidar com essas dificuldades de mercado, essa dificuldade de disponibilidade de preço de insumo. Mas, por outro lado, como eu disse, principalmente na pecuária, existe muita oportunidade para a gente poder tornar a gestão mais profissional, melhorar a produção de pasto. Se a gente olhar aí que todo o trabalho que a gente lê sobre forragicultura, geralmente a introdução cita lá que 50%, 70% dos pastos brasileiros são degradados. Ou seja, existe uma oportunidade aí, né, da gente melhorar e ser mais eficientes na produção a pasto, que vai conseguir produzir uma arroba eficiente. E nós temos um cenário também muito favorável à reposição, né? Como eu disse, embora o preço do boi esteja caindo a patamares bem preocupantes, a reposição também seguiu o mesmo patamar. Isso coloca uma pressão no pecuarista da cria, sem dúvida nenhuma. Ele veio de 2, 3 anos de cria valorizada, agora entra no momento de virada de ciclo, então o bezerro ele perdeu sustentação, então hoje a gente consegue repor de uma forma bem interessante. Então, acho que esse vai ser o quadro, se a gente puder traçar assim, sem querer sair muito da linha, como eu disse, é muito difícil, muito imprevisível, mas acho que esses são os desafios que nós vamos encontrar no próximo ano. Durante esse período, como você já citou também, teve a busca por ingredientes alternativos, né? O DDGS, houve uma procura muito grande, uso até de resíduos da indústria da alimentação humana e também a substituição de alguns grãos, como, por exemplo, o sorgo substituindo o milho, né? Diante disso, existem alimentos alternativos que tiveram tanto sucesso que vieram para ficar de vez na nutrição animal? Sem dúvida nenhuma, acho que o exemplo mais clássico aí do Brasil recente é os subprodutos da indústria do etanol de milho, né, do etanol de cereais, DDGS, o WDG, a fibra do milho, né, eu acho que é importante deixar claro aqui que quando a gente fala de DDGS, parece que é um alimento só e na verdade não é. Então, dependendo da tecnologia que a indústria usa para poder extrair o etanol dos grãos, os subprodutos, eles mudam também de característica nutricional. Então, tem o DDGS clássico, tem o DDB, que o pessoal chama, que é como se fosse a fibra do milho, tem o DDG de alta proteína, mas são alimentos que entraram super bem nas dietas. Tem o WDG, que é o úmido, que é um pouco mais restrito para quem está em volta ali das plantas de produção, mas ele se consolidou no Brasil. Eu acho que no início, lá atrás, quando começou, 3, 4 anos atrás, houve um certo ceticismo de produtores, de técnicos, mais por falta de conhecimento. Mas aí é o momento da gente, o conhecimento hoje ele é global, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, utilizavam e utilizam o DDG desde 2003, então tem muita informação disponível, muita literatura científica, a gente se baseou muito nisso para acalmar os nossos clientes, principalmente, que poderiam utilizar sim, que era um ingrediente interessante, tanto é que hoje já é utilizado no Brasil inteiro. Um outro grão que eu diria, uma localização, numa utilização um pouco mais local que eu tenho visto, muito interessante, é o uso do milheto, uma combinação interessante, o milheto, uma planta extremamente rústica, agressiva, ela tem sido utilizada para recuperação e formação de pastagem, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, uma região difícil. Você pegar a região ali de Três Lagoas, Água Clara, Paraíso das Águas, é uma região de fertilidade de solo complicada, níveis de argila baixo no solo, muita areia, então ele tem sido utilizado como uma forma de reforma de pastagem, com uma produção interessante de grãos. Então a gente começa a ver o milheto sendo utilizado de uma forma um pouco mais expressiva. Tem o desafio da moagem, né? Como é um grão muito pequenininho, o rendimento de moagem dele é mais baixo. E a gente começa a ver coisas até inovadoras, como produzir milheto reidratado, que é algo que até então na literatura, por exemplo, se você for buscar isso, você não encontra, porque a tecnologia de milho e de sorgo reidratado, inclusive, é uma tendência, né, voltando à sua pergunta anterior, que é melhorar o processamento de grãos, principalmente para animal ruminante no Brasil. A gente sabe que só a moagem a gente não consegue extrair o máximo do amido dos grãos, então a gente tem visto um crescimento muito grande na busca por formas mais eficientes de processamento, e aqui eu destaco a reidratação, grão úmido,
floculação muito menos em função do custo, dificuldade de manutenção de equipamento e tudo mais. O próprio Snapland, que é uma forma de colher o grão num ponto em que a gente maximiza o uso do amido. Então, como eu citei, aumenta a demanda, vários projetos investindo em estruturas de processamento mais avançadas para a gente poder extrair ao máximo do amido presente no grão, uma vez que o cenário é de um custo mais alto. Então, dos ingredientes alternativos, de novo, né, explorar DDG, alguns casos específicos, mileto, como você colocou, alguns resíduos da alimentação humana, mas são aplicações bem locais, resíduo de macarrão, resíduo de biscoito, por exemplo, tudo mais. E os mais clássicos, né, embora uma dificuldade um pouco mais alta, mas a polpa cítrica, ela está num cenário interessante de preço hoje, embora a polpa seja uma oferta muito sazonal em função da safra da laranja, mas para quem está próximo, para quem pode utilizar, tem o desafio do armazenamento, né, porque a polpa úmida, se ela umedecer, desculpa, corre o risco de haver combustão e pegar fogo, isso aconteceu e acontece. Os próprios subprodutos do algodão, a torta, o caroço. Então, assim, nós somos um país que somos muito ricos em relação à questão de uso de subprodutos da agroindústria. Germe de milho é uma oportunidade também interessante, a gente tem visto germe de milho em situações de preço bem interessantes hoje. Farelo de amendoim, quem está na região de São Paulo, Minas Gerais também. Então, enfim, existem várias opções aí, a questão é o técnico saber definir, explorar em que situação utilizar cada um deles. Pedro, você poderia discorrer para a gente um pouquinho mais sobre as vantagens de algum desses subprodutos? Bom, primeira coisa, eu diria que a vantagem ela tem que ser econômica, né? Eu sempre falo que por mais que a gente tenha que saber e ter conhecimento técnico da utilização desses subprodutos em relação ao seu perfil nutricional, possíveis fatores antinutricionais, a gente precisa, antes de mais nada, ter custo-benefício na sua utilização, né? Então, eu diria que a grande vantagem é a gente diminuir um pouco a dependência dos grãos tradicionais, aí, milho e farelo de soja, a gente ter mais flexibilidade em formulação de dieta. E como eu disse antes, é o momento da gente desafiar o status quo, o conhecimento que existe até então. A gente tem visto resultados muito interessantes, dar alguns exemplos, nós temos alguns clientes aqui em Goiás que alguns técnicos nossos têm desafiado muito a questão do germe de milho, uma região onde tem um germe barato, e a gente vê inclusões de dieta de germe de milho muito além do que seria o tradicional, com resultados muito interessantes, inclusive. Farelo de glúten, um outro exemplo. Então, às vezes, aparecem algumas recomendações, parece que estão escritas em pedra, mas a gente precisa sempre questionar, principalmente nessa situação desafiadora como está aí, né? Então, se há uma oportunidade econômica, por que não? Mesmo que a gente perca um pouco o desempenho zootécnico. Eu costumo falar muito que o ótimo técnico não é o ótimo econômico. Então, às vezes, eu posso até abrir mão de desempenho zootécnico, perder um pouco o ganho de peso, piorar um pouco a conversão, mas se no final o custo da unidade produzida daquela proteína for mais econômica, trouxer mais dinheiro, qual o problema, né? Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Os ruminantes são mais flexíveis quanto a isso, como eu disse, animal monogástrico bem menos, embora conheça muito pouco de nutrição de monogástrico, mas, por exemplo, DDG ou WDG, nós temos situações que a gente tem utilizado 55% da matéria seca da dieta com esses subprodutos do etanol de milho, ao passo que o monogástrico já não pode ter essa oportunidade em função das diferenças fisiológicas, anatômicas, enfim. Obviamente que a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a alguns outros pontos, níveis de micotoxina em alguns subprodutos, por exemplo, principalmente o farelo de amendoim, como eu disse, que a disponibilidade tem aumentado. Logística, uma coisa, às vezes a gente vai usar um subproduto, mas quando a gente vai ver a oferta dele é muito restrita, então você vai ter que ficar alterando a dieta com mais frequência, isso não é bom, principalmente por boi e para vaca, que gostam de uma dieta mais padronizada. Riscos de você entrar no mercado e obviamente, mercado interessante, vários outros agentes vão entrar junto e o seu preço, você vai perder competitividade em preço, enfim. Então, eu diria que esses são os principais cuidados, e claro, saber é algo que a gente aqui não abre mão, é conhecer profundamente sobre cada um desses alimentos em relação aos nutrientes que eles podem entregar para o seu animal. E esse conhecimento hoje é mais do que fundamental, porque, como eu disse, a gente precisa extrair ao máximo o que esses alimentos têm a oferecer, uma vez que a gente está pagando um preço mais alto, a margem está apertada, então é um ano que vai ser um ano também, 2023, que a gente não pode, de forma alguma, aceitar
desperdício. A gente tem que ser extremamente eficiente na nutrição dos animais. Entrando um pouquinho, falar um pouquinho sobre processamentos, há pouco tempo atrás a gente teve diversos casos de contaminação, né, de lotes de alimentos para cães, e que foi de grande repercussão em todo o país. Diante disso, Pedro, como as boas práticas de fabricação, né, as BPFs, dentro das fábricas de ração, podem impedir que essa contaminação aconteça em animais de produção? Boa prática de fabricação é obrigação, né? Principalmente para quem tem fábrica de alimento, é obrigação, a gente não pode negligenciar de forma alguma as boas práticas, elas são fundamentais. E eu estendo não só para as fábricas de produção animal, mas para as fazendas que utilizam fábrica para uso próprio. Inclusive, eu estava no Tocantins semana passada e um cliente falou justamente isso. Ele está montando uma fábrica para atender a própria propriedade, então ele não teria obrigação de ter BPF, porque não vai comercializar esse alimento, mas mesmo assim nós vamos implementar as boas práticas, porque elas se aplicam em qualquer situação, né? A gente precisa garantir, antes de mais nada, segurança alimentar para o nosso cliente final, e como você disse muito bem, casos como esse que aconteceu na indústria PET, arranham a imagem do nosso negócio, né? A produção animal ela já tem sido contestada por várias questões nos últimos anos, a questão ambiental, principalmente, ruminante, principalmente questão de emissão de metano. Então, igual a gente fala, a gente não pode dar brecha para a gente ser questionado, né? Então, BPF, eu diria que é obrigação para as indústrias e para as fábricas de ração, para a gente poder minimizar o risco de qualquer problema. Obviamente que a gente não está isento de acontecer algo como aconteceu, mas a gente precisa minimizar esse risco, mitigar ao máximo o risco, para que a gente possa entregar, antes de mais nada, segurança alimentar. Segurança alimentar é inegociável, né? A gente precisa, de fato, garantir segurança alimentar para o nosso cliente. Quem que é o nosso cliente? É o animal que vai consumir aquele alimento e que vai, obviamente, produzir uma proteína animal para consumo humano ou mesmo um PET. Enfim, então, boa prática é obrigação, é inegociável, a gente precisa avançar nisso. Certo. Então, para finalizar o nosso bate-papo hoje, há perspectiva de crescimento para o setor de rações no próximo ano? Então, é difícil prever, mas a gente acredita que sim, um crescimento talvez não tão alto como a gente esperaria, mas é um mercado potencial muito grande, como eu disse, o mercado brasileiro sempre vai ser um mercado interessante, um mercado grande, um mercado de grande potencial. Se a gente tiver uma política econômica que garanta estabilidade ao país, que a gente possa ter crescimento econômico, eu sou muito favorável e positivo de que a gente vai aumentar o consumo. O consumo de carne bovina, só para a gente ter ideia, está no menor nível dos últimos 20 anos. O consumo de carne bovina no Brasil já foi da ordem de 35, 37 quilos per capita, hoje a gente está no nível de 24, 25. Só se a gente recuperar o nível que já esteve, vai jogar muita gente no mercado, vai jogar muita pressão de demanda, e essa pressão de demanda pode ajudar a sustentar preço e melhorar preço. E, obviamente, isso puxa o mercado de nutrição animal, né? Então, embora o mercado esteja retraindo hoje, se a gente pegar, por exemplo, os dados da Asbram, suplementação mineral, a gente vê uma retração do mercado hoje da ordem de 4% a 6%, ou seja, o mercado está caindo em função de todo esse cenário que a gente traçou. Então, assim, a gente acredita que esse mercado pode recuperar, claro, vai depender da situação de mercado, mas há uma perspectiva de um crescimento, talvez um crescimento na casa de um dígito só, mas é um mercado que tem potencial. E, de novo, né, precisamos arrumar a casa, ser mais profissionais, para quando o mercado voltar a ser mais favorável, a gente está preparado para aproveitar as oportunidades que com certeza vão surgir. Certo. Bom, agradeço novamente, Pedro, por estar com a gente aqui hoje, por ter aceito o nosso convite e trazendo essas informações que com certeza são de grande relevância para a nutrição animal. Eu agradeço, sempre que precisar, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada. A gente fica por aqui hoje. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, AgriNews TV Brasil, e nos sigam nas redes sociais NutriNews Brasil. Até a próxima.